Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 13 de março, e o tema do estudo de hoje é: confie em Deus, não em seus recursos. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 13. E aqui a Bíblia diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Com base na experiência de seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos, Deus pode dar a vitória. Em 1 Samuel, capítulo 14, do verso 1 a 23, a Bíblia registra a história de como o filho de Saul, no caso Jonatas, e seu escudeiro derrotaram uma guarnição inteira de filisteus com a ajuda de Deus. Apesar dessa experiência e de outras na história do povo de Deus, quando tempos difíceis chegaram ao rei Davi, ele permitiu que Satanás o tentasse a confiar em sua própria força e habilidade. 1 Crônicas, no capítulo 21, do verso 1 a 14, conta a história da decisão errada que Davi tomou de numerar e contar os seus soldados. Note que nessa história, a ideia foi de Satanás de contar os soldados. O verso 1 do capítulo 21 diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. O diabo tentou Davi a confiar em sua própria força em vez de depender da providência divina em sua defesa. Joabe, o líder do exército, tentou convencer Davi a não numerar Israel, porque tinha visto Deus trabalhar em favor do povo, mas o rei exigiu que a contagem avançasse. Suas ações trouxeram calamidade à nação, como o texto bíblico revela. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se e prepare-se bem. Há uma citação atribuída a um governante britânico chamado Oliver Cromwell, que viveu entre 1599 a 1658, que antes de uma batalha disse ao seu exército: Confiem em Deus, meus rapazes, e mantenham sua pólvora seca. Em outras palavras, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas no fim, reconheça que somente Deus pode conceder a vitória. Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias, mas em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança delas e as sustentou. E eu concluo dizendo que devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e ser generosos segundo o que nos foi dado. Nas palavras do antigo hino, se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos dele agora. Concluo também deixando contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Neemias, capítulo 11. Um grande abraço. Lembre-se, confie acima de tudo em Deus, não nos seus próprios recursos. E se o Senhor nos der a permissão, amanhã nos encontraremos para nosso próximo estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.